Meu irmão, minha irmã, mais uma vez nos encontramos. Nos encontramos para meditar a palavra de Deus, nos encontramos para rezar, para estarmos unidos em oração, conectados pelo nosso canal do YouTube, o qual eu peço você para mais uma vez compartilhar esse vídeo com seus amigos, compartilhar esse vídeo com aquelas pessoas dos seus grupos, para podermos assim fazer com que a obra da evangelização aconteça e a palavra chegue a todos os lugares, a todas as pessoas. Hoje nós vamos falar sobre o rico insensato. A liturgia nos convida a meditar sobre a insensatez deste rico. Meu irmão, minha irmã, todos nós desejamos segurança, todos nós desejamos felicidade, mas onde nós podemos encontrar isso? Como nós encontramos isso? Como nós podemos alcançar? Muitos procuram essa felicidade nas coisas, a felicidade nos bens terrenos, a felicidade nas pessoas, e por isso se dedicam muitas vezes febrilmente em empreendimentos grandiosos, empreendimentos lucrativos. Mas às vezes basta a simples visita de um ladrão para acontecer algo ruim, um fracasso nos negócios, o desemprego, até mesmo uma doença que bate à porta, e lá se vai tudo aquilo que se acumulou, tudo aquilo que se juntou. Ninguém sabe o que é ser feliz até se encontrar com Deus, até fazer a experiência da graça, a experiência de Deus. Mas algumas outras pessoas, elas buscam segurança e felicidade até mesmo nas pessoas, nas situações, nas circunstâncias, e quantas vezes acabam depois decepcionou com aquela pessoa, achou então que acabou, aquela felicidade. Percebem o que este mundo oferece, e o que o mundo oferece não é suficiente para estancar essa sede de felicidade, essa sede de realização pessoal. Meu irmão, minha irmã, só Deus pode nos tornar plenamente felizes. Somente Deus. Só em Deus a minha alma encontra a verdadeira felicidade. As leituras da liturgia desse domingo aprofundam justamente isso, aprofundam essa verdade. Não devemos colocar a nossa segurança, a nossa felicidade em coisas ou até mesmo em pessoas, porque são passageiras. Nós devemos descobrir e amar outros bens que dão o verdadeiro sentido à nossa existência, que dão o verdadeiro sentido à nossa vida e nos garantem a vida em plenitude, nos garante a vida em Deus. A primeira leitura deste domingo nos lembra a situação insuportável do povo pela ganância dos poderosos daquele tempo. Isso levou o autor sagrado a afirmar: vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Essa afirmação, na verdade, ela é atribuída ao rei Salomão, que apesar de ser um rei esplendoroso, um rei sumamente sábio, muito rico, muito poderoso, lembrava que as coisas terrenas, essas coisas passam, elas são efêmeras. Uma bolha de sabão que vai e se desmancha no tempo. E ele convidava ao desapego dessas coisas que passam.
ele convidava a fazer a experiência de buscar a sabedoria que vem de Deus. Ele convida a fazer a experiência do luminoso, da graça, do amor de Deus. A carta aos Colossenses, no capítulo 3, versículo de 1 até o 11, afirma que ser batizado é identificar-se com Cristo. Então, portanto, isso é renunciar ao egoísmo, renunciar à ambição, renunciar à injustiça, ao orgulho, renunciar à morte e escolher uma vida de doação, uma vida de entrega, uma vida de serviço, uma vida principalmente de amor. Meu irmão, minha irmã, esse comportamento, ele inclui uma maneira diferente de nós encararmos a riqueza. Se ressuscitastes com Cristo, aspirai às coisas do alto e não às coisas da terra. Aspirai aquilo que te é essencial. Buscai as coisas maiores. Buscai a graça de Deus. Buscai essa comunhão com o Senhor. São Lucas, no Evangelho, ele mostra que Cristo denuncia a cobiça. Cristo denuncia a preocupação exagerada pelos bens terrenos, por essas coisas que as pessoas matem e morram para acumular. Um desconhecido pede a Jesus para resolver um problema de sua herança. E Jesus, então, se recusa, porque é difícil fazer justiça quando existe cobiça, quando existe ganância, quando existe sede de poder, porque sempre aquela pessoa vai se sentir injustiçada, porque ela deseja ter mais, ela se sente no direito de ter mais. E Jesus então adverte: tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque a vida de um homem, ela não consiste na abundância de bens. Ou seja, busque o essencial, esse invisível aos olhos, esse que só se pode ver com o coração, esse que só se pode ver com a alma voltada para Deus. E aí Jesus ilustra uma parábola, essa parábola do rico insensato, que ele construiu grandes celeiros, ele armazenou uma colheita abundante e ele acreditou que com isso ele teria segurança para ele viver tranquilamente o resto da vida que lhe viesse. Pura ilusão. Triste, pura ilusão. Naquela mesma noite, esse mesmo homem, ele veio a morrer e se apresentou de mãos vazias diante de Deus. Ele não soube partilhar, ele acumulou para si e achou que a sua segurança estava apenas nos bens terrenos, estava apenas na abundância das coisas que ele tinha. Mas, meu irmão, a vida pertence a Deus. A vida é dom de Deus. E nós, um dia, vamos ter que prestar contas dela. Como é que nós estamos? Como estão as nossas mãos diante de Deus? O que nós vamos apresentar a Ele? Jesus conclui essa parábola dizendo assim: assim acontece com quem guarda tesouros para si, mas não é rico diante de Deus. Meu irmão, minha irmã, o pecado desse homem foi acumular só para si. Ele não agradeceu a Deus, ele não partilhou com os irmãos, ele não fez aquilo que deveria ter sido feito.
Na verdade, essa é uma grande catequese de Jesus sobre os bens materiais. O dinheiro não é a fonte da verdadeira vida. O dinheiro, ele é necessário para nos dar dignidade de vida, comprar aquilo que nos é necessário. Mas a gente não pode colocar a nossa esperança nele, a gente não pode colocar a nossa segurança e a nossa certeza nele, porque um dia ele acaba, um dia passa. E nós não podemos comprar a eternidade. Nós não podemos comprar o paraíso. Como meu pai sempre diz, no caixão não tem gavetas para levar todo o dinheiro, todo o gado, tudo aquilo que se acumulou na vida. Você só tem sua alma para apresentar, nós só temos nossa alma para apresentar a Deus. A cobiça dos bens, ela não conduz à vida plena. Ela não responde às aspirações mais profundas que nós, homens e mulheres, temos. A ganância pelos bens, por esses bens terrenos, é a causa de muitos males no mundo, é a causa de grandes guerras, é a causa de grandes divisões de família, de amigos, de até colegas de trabalho por desejo de status, de poder, de lugar. Quantas brigas, quantas divisões de família, por causa de divisão de herança, a gente vê. Quantas lutas e até quantas mortes para vencer o concorrente, para ter mais, para poder mais, para ser mais. Quantas fraudes, quantas injustiças as pessoas fazem no desejo insaciável de ter mais, de poder mais, de ser mais, de ter mais bens. Quantas discriminações. Porque as pessoas, nessa lógica do mundo, elas valem pelo que elas têm, não pelo que elas são. Pura ilusão, pura vaidade, vaidade das vaidades. A fonte da vida, meu irmão, minha irmã, ela está somente em Deus. E a morte, ela nos convence dessa dura realidade, porque diante da morte, a morte não poupa ninguém, nem rico, nem pobre, nem bonito, nem feio. Ela não faz discriminação de ninguém, ela chega para todos. Então, essa parábola, ela não se destina só àqueles que têm muitos bens, mas ela destina-se a todos aqueles que têm muito ou que têm pouco, que vivem obcecados pelos bens, que orientam a sua vida no sentido de ter e fazem dos bens materiais os seus verdadeiros deuses, que condicionam a sua vida no seu agir, no seu ser. Isso é idolatria. O Deus dinheiro, o Deus poder, o Deus bens materiais. A palavra de Deus de hoje, ela nos questiona. O ensinamento de Jesus toca nos cristãos encantados com o capitalismo neoliberal, a sua apologia ao lucro. Ficam anestesiados diante das necessidades dos irmãos. Cristãos vivendo na riqueza, enquanto muitos irmãos na fé vivem na indigência, sem experimentarem a solidariedade dos seus irmãos e irmãs na fé, aqueles que estão abastados, aqueles que têm muito. Meu irmão, minha irmã, hoje em dia é muito comum pôr tudo no seguro, né? Seguro de carro, que são caros, seguro de casa, seguro de tanta coisa, até telefone hoje tem seguro, né? Porque acontece roubos, incêndios, acidentes pessoais. É uma forma de segurança e é uma forma boa de segurança. Mas a nossa vida, essa nossa vida que vai dar uma continuidade, ela vai ter uma continuidade lá na eternidade. Como que ela pode ser assegurada? Qual é o seguro que nós devemos colocar a nossa vida? Meu irmão, minha irmã, a vida eterna
não pode ser assegurada com riquezas do mundo, desse mundo aqui em que nós vivemos. Não se compra a eternidade. E sim, com os tesouros reconhecidos por Deus, a bondade, o amor, a solidariedade, o perdão, a misericórdia, a justiça. O dinheiro, ele nos dá a falsa ilusão, a falsa sensação de segurança. Mas o único seguro de nossa existência é Deus. E nele o próprio dinheiro, ele adquire outro sentido. Não será mais instrumento de separação entre os homens, mas sim de comunhão, um sinal de amor, onde estamos depositando nossa segurança, onde estamos construindo, como estamos construindo a nossa felicidade. Meu irmão, minha irmã, não nos esqueçamos, nosso coração, ele foi feito por Deus e apenas encontrará felicidade verdadeira e plena em Deus. Parafraseando Santo Agostinho, né? Ele só encontrará a felicidade em Deus. Meu irmão, minha irmã, nós, nesse tempo, nós somos convidados a fazer a experiência do Cristo ressuscitado, buscar evidência da boa notícia, o autor da nossa vida. Nós estamos indo começar agora o mês vocacional, viver essa nossa missão. O coração e mãos chagadas, eles representam os desafios na promoção, no cuidado com a vida. A cruz, a vitória da vida sobre a morte. A árvore da vida e da esperança. A mulher, o primeiro anúncio, o testemunho da vocação, a luz e o caminho, a fé que ilumina todo itinerário de nossa missão vocacional. Enviai, Senhor, muitos operários para a vossa messe, pois a messe precisa, porque é grande, precisa de operários. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E pela intercessão de Nossa Senhora Medianeira da Graça, São João Batista Mártir, São José, São Miguel, São Gabriel e São Rafael, abençoe-vos o Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, e permaneça para sempre. Meu irmão, minha irmã, um excelente domingo e uma santa semana para você. Fique em paz, fique com Deus e sempre unidos em oração.